É difícil manter as mãos estendidas quando o fardo está maior. É difícil manter as mãos estendidas quando você está cansado. É difícil manter as mãos estendidas quando você não está tendo os resultados que você espera. Vamos começar. O título da nossa mensagem de hoje é Piorando antes de melhorar. É isso mesmo? É isso mesmo. Muitas vezes, a aparente piora vai transmitir a mensagem de que nós estamos no rumo errado, no caminho errado. Mas nem sempre será dessa forma. Mais importante do que a velocidade é a direção. Diga isso comigo, por favor. Mais importante do que a velocidade é a direção. Na prática, nós entendemos isso muito bem. Porém, nós corremos o risco de inverter este padrão completamente. Nem tudo o que fazemos sai conforme planejamos. Nem no que diz respeito ao caráter tempo, às vezes demora mais do que eu gostaria que demorasse, quanto no que diz respeito aos próprios resultados. Eu faço algo acreditando que algo vai acontecer, mas o que acaba acontecendo é diferente daquilo que eu esperava. No processo de rompimento, muitas vezes, as coisas vão piorar drasticamente antes de melhorar. E grande parte das pessoas não sabem lidar com esta piora. Fruto desta piora, acabam desistindo. Fruto do aumento da dificuldade no processo, acabam cogitando jogar tudo para o alto. Por conta de uma aparente piora, muitas pessoas acabam desistindo, abandonando os planos, os projetos, os propósitos que Deus tinha para com ela. Diga isso comigo, por favor. Piorar nem sempre quer dizer que o que estamos fazendo não está surtindo efeito. Piorar nem sempre quer dizer que aquilo que nós estamos fazendo não está surtindo efeito algum. Eu vou citar um exemplo do nosso cotidiano para simplificar ainda mais o entendimento dessa mensagem de hoje. Imagine você que é pai, que é mãe. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta as mãos, por favor. Imagine você que é pai e mãe, está passando por aquele processo importantíssimo de formação dos seus filhos. Se o teu filho é um filho mimado, se o teu filho é um filho mal acostumado a ouvir nãos, todas as vezes que você se levanta falando não, impondo alguns limites, não permitindo algumas coisas, o que esse filho vai fazer? Birra. O mau humor vai tomar conta dele. A reação não vai ser nada agradável. Dependendo da criança, corre o risco dela dizer: você é um chato. E o que acaba acontecendo com muitos pais quando se deparam com essa reação negativa? Muitos pais acabam cedendo, recuando.
Porém, quando você cede, quando você recua, você só está fortalecendo um padrão que é muito ruim na vida do seu filho. Então, quanto mais você ceder, mais difícil será de combater. O mesmo eu posso dizer a respeito do mundo espiritual. Todas as vezes que você se depara com o mundo espiritual, você sente medo, você sente temor, e você dá alguns passos para trás, o que você está fazendo é fortalecendo no mundo espiritual, fortalecendo um trabalhar negativo por parte do diabo, e quanto mais eu cedo, mais difícil fica de combater depois. Porém, vamos lá, você tomou consciência, você chegou a um entendimento profundo e revelado, e você decide não voltar atrás naquilo que você está falando ou fazendo. Quando a birra começa, e você finge que não está vendo nada, você ignora tudo e permanece firme com o seu posicionamento, o que a criança faz? Mais birra, ela grita mais alto, ela começa a espernear com mais força, a reação dela é ainda pior. Mas aí eu pergunto para você, essa piora no cenário representa, confirma que eu estou na direção errada ou na direção certa? Eu estou na direção certa. Mas o que eu preciso fazer? Resistir firme. Por exemplo, quem trabalha num ambiente de trabalho com várias pessoas, se você é líder de equipe, líder de um grupo, e você é extremamente legalista, permissivo, e muitas vezes permissivo naquilo que você não pode ser, quando você começa a impor limites, a estabelecer regras, o que acaba acontecendo muitas vezes? As pessoas começam a querer sair, o ambiente muitas vezes naquele momento se torna mais desagradável. Mas quer dizer que eu estou no caminho errado? Não, muito pelo contrário. Muitas vezes a minha ação certa, a minha ação correta, vai provocar uma limpeza natural, uma faxina natural no ambiente em que eu vivo. E é a história da própria reforma. Eu gosto muito dessa colocação descrita no livro de Neemias. Estou em uma grande obra, executando um grande projeto, e eu não posso parar. Quem é que já fez uma reforma dentro de casa, no lugar de trabalho, qualquer lugar que seja? Levanta as mãos, por favor. Tem uma característica em comum para todos nós, que acontece quando nós estamos nesse processo de reforma. Não vai sair no tempo esperado, eu vou gastar mais do que eu planejei, e muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, antes de ficar bonito, vai ficar extremamente feio. Quando você se levanta com muita força no espírito, eu já vou te adiantar, as coisas vão ficar extremamente feias. E na prática, aqui no nosso dia a dia, eu vejo muitas pessoas voltando atrás em decisões que elas não poderiam ter voltado atrás. Porque o sentimento dentro dela, o pensamento que toma conta da vida dela é: o que eu estou fazendo não está certo. O que eu estou fazendo não está servindo de absolutamente nada. Mas na verdade o trabalhar do Senhor é muito mais profundo, vai além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Muitas vezes, fruto de orações repetidas que eu estou fazendo constantemente, estou clamando em função de um problema de saúde, estou clamando em função de um problema familiar, estou clamando por alguém que eu amo, estou clamando por uma situação que precisa de definição, e nada acontece. Só porque não estamos vendo, não quer dizer que Deus já não esteja trabalhando em pontos, em lugares. Nós temos uma tendência muito grande a querermos ser controladores. Como assim? Nós gostamos de nos certificar de que nós temos o controle de tudo que está acontecendo, mas eu já te adianto, isso não existe.
E muitas vezes, para que Deus tenha total controle da sua vida, Ele vai permitir que você perca o controle dela, para que você entenda de que não é por aquilo que você pode fazer, não é por suas aptidões, habilidades, dons, talentos, mas sim pelo poder do Espírito. Preste muita atenção, vamos para a Bíblia. Eu dei exemplos práticos do dia a dia, mas eu vou trazer para a Bíblia para confirmar o que eu estou falando agora neste momento. Marcos 9, a partir do versículo 17. E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo, e este sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi a seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. Eles o trouxeram. Diga isso comigo, por favor, levante a sua voz. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perceba um padrão aqui. O menino mal se aproximou de Jesus e algo pior aconteceu. Muita atenção, por favor. O menino mal se aproximou do Senhor Jesus e o pior aconteceu. A reação foi violenta, foi agressiva. Não é parecido com o que acontece conosco todas as vezes que nós tomamos uma decisão de nos aproximarmos do Senhor? Quem já viveu essa experiência de tomar essa decisão e perceber a tua sensação é de que parece que tudo virou de cabeça para baixo, ficou tudo pior? Levanta as mãos para mim, por favor. Já repararam que todas as vezes que você se posiciona tomando uma decisão importantíssima para a sua vida, o que não vai faltar, sem dúvida alguma, são momentos ou acontecimentos que possam de alguma forma te convencer a voltar atrás naquela decisão importantíssima. Gente, é muito comum nos atendimentos eu ouvir a seguinte expressão: parece que depois que eu comecei a frequentar a igreja ficou mais difícil. Parece que depois que eu comecei a orar como nunca ficou mais complicado. Parece que depois que eu comecei olha como que são as coisas, eu abandonei o pecado, eu parei de fazer isso, eu parei de falar aquilo, eu sou o melhor ser humano que eu já fui em anos da minha vida, e tudo piorou. Isso pode acontecer? Não é isso pode, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Muitos na prática, ao se aproximarem de Jesus, começam a perceber que algumas coisas que antes não davam errado, a partir de um determinado momento começam a dar errado. E aí o que elas fazem? Se distanciam de Jesus. O maior desafio não é chegar até Jesus, é permanecer em Jesus. Eu cito esse exemplo constantemente, mas eu cito porque ele falou muito comigo nessa oportunidade. Eu fui fazer uma visita para uma pessoa, e essa pessoa estava passando por um momento, assim, generalizado, muito difícil. Problema na família, problema de saúde, problema financeiro, tudo quanto que é problema que você imaginar, estava concentrado na vida dessa pessoa. E aí no final da conversa com ela solta a seguinte expressão: parece que quem está lá fora não tem que pagar esse preço todo que nós pagamos, nós que estamos aqui dentro. Parece que para eles flui tudo diferente, parece que não existe as mesmas preocupações. E eu disse assim para ela, eu falei: a senhora está tremendamente enganada. Mas se eu falar que não existe uma diferença, eu estaria mentindo. Qual que é a grande diferença?
a ordem do pagamento. Como cristão, eu pago antes. Como o ímpio, que hora que eles vão pagar? E é assim, só porque você não vê lutas na vida das pessoas, não quer dizer que elas não as tenham. Até porque, hoje nós vivemos em um mundo em que você vende a imagem que você quiser nas redes sociais. Você pode parecer rico, sendo pobre. Você pode parecer ser feliz, sendo triste. Você pode parecer ter um grande casamento, mas tendo um casamento por um fio, quase que insustentável. Você pode parecer uma coisa, mas a sua realidade é outra completamente diferente. Por isso, o maior desafio do homem, creio eu, seja não tirar o seu foco da presença do Senhor. Nós olhamos demais para os lados. Nós olhamos demais para a vida das pessoas. Nós paramos demais para dar ouvidos ao que nós não podemos dar ouvidos. O nosso foco somos nós olhando para o Senhor. Esse deve ser o nosso foco. A minha caminhada é eu com o meu Deus, eu me superando todos os dias, eu melhorando todos os dias. Até porque, dependendo do teu nível de maturidade emocional, você pode ter um bom resultado. Mas se você foca demais nos resultados superiores das pessoas e o teu coração não é o coração certo, ou você não tem maturidade, você pode se abater da mesma forma. Eu já vi muitas pessoas tratando como nada uma bênção, uma vitória incrível que o Senhor deu a elas, pelo simples fato delas observarem e perceberem que o que aconteceu na vida do outro, em proporções naturais, é um pouco superior ao que tinha acontecido com ela. Nós já somos seres tomados, carregados de emoções. Se você não vive uma vida intencionalmente trabalhando para controlar, ter o controle sobre as suas emoções, as emoções que você não controla, elas descontrolam a sua vida. Elas desgovernam a sua vida. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Em outras palavras, fazia muitos anos. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. Se o Senhor pode, o que está escrito na sequência? Algumas coisas? Tudo é possível para aquele que crê. Tem pessoas que creem mais do que outras? Tem. Tem pessoas mais maduras espiritualmente falando do que outras? Tem. Tem pessoas que têm uma maturidade maior para lidar com um momento difícil? Tem. Tem pessoas que quando chega a primeira crise, ela entra em colapso. Já começa a falar o que não devia. É mais ou menos assim, ó. Sabe quando você está no meio de uma dieta, e naquele dia você fura a dieta? E aí, uma vez furada, você já descarta o resto das suas 24 horas, e você já pensa assim, ó. O que é para quem já está? Já entenderam, né? Quando algo de negativo acontece, no quesito aptos e bons comportamentos, escolhas, muitos jogam para o alto. Está dando errado mesmo, quer saber? Não vou fazer, não vou orar, não vou clamar, vou me afastar da igreja, vou fazer isso. Não. Por que fazer? Não está dando certo. E essa é uma das linhas de pensamento mais precipitadas de todos. Tem alguns anos que eu tenho orado por algo. E eu confesso que as minhas expectativas estão sendo frustradas a cada novo ano. Eu acho que vai chegar e não chega. Eu acho que vai chegar e não chega. Eu acho que vai acontecer e não acontece.
Estou sendo vulnerável aqui com vocês. Eu estou buscando muito por um contexto, onde todas as vezes que eu já me alegro pela fé, a má notícia chega em seguida. Estou quase acostumado já. Mas em nenhum momento eu estou deixando que o seguinte pensamento tome a minha vida, a minha mente. O que eu estou fazendo não está virando nada. Está virando e está virando muita coisa. Eu sei que as mudanças que estão promovendo são extraordinárias. Eu posso não ver, mas se Deus estiver vendo, para mim é o suficiente. Eu posso não ter o controle, mas se estiver no controle de Deus, então é melhor do que estar no meu controle nas minhas mãos. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. Mais uma vez, o Senhor Jesus, muito próximo do menino, ele diz exatamente: saia deste menino e nunca mais entre. E ele gritando e agitando muito, perceba que o contexto voltou a piorar, e gritando, esperneando. Para quem já presenciou uma possessão demoníaca, gente, não é agradável. Se você me perguntar, você repreende? Óbvio. Você gosta? Não. Não gosto da cena, não gosto de ouvir, não gosto de ver, não é nada agradável. É muito ruim. Gente, é muito curioso, né? Quando é que pouco acontece, mas quando uma pessoa fica possessa na igreja, os meus olhos vão para a pessoa possessa, mas vão para as pessoas também que estão na mesma fileira que ela. É automático. Se a pessoa está aqui e ela dá o urro dela, dá o grito dela, o que as pessoas do lado fazem? E aí você caça a pessoa está lá no corredor do banheiro, ela está lá no estacionamento com a chave do carro. Imagine esse pai. Esse pai criou a expectativa. Qual era a expectativa? Jesus pode curar, pode libertar o meu filho. Ele apresenta o filho dele ao Senhor Jesus, mas o que começa a acontecer ali não é nada agradável. Para o meu filho piorar, para ele continuar com essas atitudes violentas, tendo essas reações, é melhor sair disso aqui. Deixa Jesus ali por conta própria com seus discípulos, porque não vai virar nada. Porém, resista, aguente, toda a história tem um desfecho. O que você pode estar vivendo agora é um capítulo um pouco mais difícil, mas é o desfecho que importa. A Bíblia fala sobre isso. Terminar algo é melhor do que começar. Quando você começa o processo de mudança, vai ficar feio, será desagradável, vai ficar mais difícil, as coisas podem amarrar, as coisas podem travar, o que estava dando certo começa a dar errado, mas eu tenho que resistir e dar a resposta certa. E agitando muito, saiu. Saiu. O espírito maligno saiu. Questão resolvida. Porém, olha o que veio na sequência. Deixando como estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, que falaram ali? Morreu. Imagina a cabeça desse pai. Quando eu vim aqui, meu filho estava doente, mas ele estava vivo. Depois que eu vim até o Jesus, agora ele morreu, caramba! Concorda comigo que o contexto morte não é pior? Não é uma aparente piora? Aqui ele não estava morto. Preste atenção, ele não estava morto. Parecia que tinha morrido. Parecia que tinha acabado. Na prática, tem muitos aspectos da nossa vida que vão parecer estar mortos.
que vai parecer ter acabado, que vai parecer que aquele capítulo acabou ali, perdi o meu filho, perdi o que me pertence, perdi minha vida, perdi tudo, mas existe um depois. Olha o que diz na sequência. Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aquela fase passou? Passou. Depois de muitos anos passou? Passou. O que parecia ser interminável, terminou? Terminou. O que parecia que nunca iria acabar, acabou. Acabou. Mas antes da mudança completa, houve uma aparente piora, uma momentânea piora. Eu poderia citar a própria história de Jairo. Com Jairo não foi diferente. Quando ele procurou o Senhor Jesus, a filha dele estava doente. Foi depois do encontro dele com o Senhor Jesus que chegou a notícia que a filha dele morreu. E veio clamar por algo, mas a notícia que chegou depois que ele já estava com o Senhor Jesus era: sua filha morreu. Neemias, quando começou a trabalhar no processo de reconstrução dos muros de Jerusalém, ele sofreu afrontas. Sanbalate, Tobias, Gesem, não paravam, porém, ele resistiu. Confiar em Deus, confiar nele acima de tudo, não é uma tarefa fácil, mas a Bíblia fala que é uma tarefa necessária. O Senhor cuida daqueles que confiam nele plenamente. E eu sei que confiar nele, quando o cenário não é bom, não é nada fácil. Mas o teu nível de confiança revela o seu nível de profundidade para com o Senhor. Com muita franqueza, mais ou menos um ano e meio atrás, para minha vergonha, ou para minha vitória, porque eu entendi, eu vivi uma experiência, eu vivi um momento que ali ficou claro para mim: Vitor, você não é tão profundo no Senhor, o quanto você acreditava ser. Você fala bem, sobre fé, confiança, você ora, mas lá no íntimo, está muito aquém do que deveria ser. E eu confesso que foi uma experiência bem ruim, foi bem ruim porque, para minha vergonha, aí sim eu tenho muita vergonha, eu acho que é o aspecto da minha vida que eu mais sinto vergonha, com muita sinceridade. Eu tive 5 minutos ali, 5 minutos mesmo, graças a Deus foram só 5, não passaram disso, que eu me vi tendo sentimentos que não eram bons para com o Senhor, me vi mesmo, e por Deus, com muito temor, quando eu caí a ficha do que estava acontecendo ali naqueles 5 minutos, que eu entendo que era o Espírito Santo me dando lucidez, me impedindo de eu fazer uma bela de uma besteira, eu já caí de joelhos falando: Senhor, me perdoa, e chorei na presença dEle, e clamei na presença dEle, e eu orei, e naquele dia eu pedi perdão, misericórdia da minha vida, por mais que tenha sido um momento muito doloroso para mim, ele foi muito importante, porque eu nunca estive tão perto do Senhor, o quanto eu estou agora, nunca mesmo, e eu não ficaria surpreso se daqui a pouco Ele permitisse algo só para confirmar se ainda está raso, viu? Só para deixar claro, você acha que evoluiu, mas ainda está raso, tem que ir para águas mais profundas. Porém, aquele momento eu não entendia, sim e não, né? Sejamos sinceros, tem muita coisa que a gente entende sim. Mas, ali, a minha própria visão a respeito do mundo espiritual, do meu relacionamento com o Senhor, mudou da água para o vinho. No momento oportuno falarei mais, mas agora eu encerro por aqui. Eu poderia citar como exemplo a própria história da libertação
da nação de Israel de dentro do Egito. Êxodo 5, versículo 9. Diga isso comigo, por favor, vamos juntos. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. As palavras ditas por Faraó aqui nesse contexto, elas vieram logo após o Senhor falar assim: vou tirar o povo de dentro do Egito. Estou anunciando libertação. Então perceba que depois que o Senhor anunciou libertação, o que aconteceu? A carga aumentou. Eu estou com muitas expectativas para este ano, mas não adianta eu pensar erroneamente, precipitadamente, que esse ano vai ser mar de rosas. A Bíblia é um livro que não promete mar de rosas, nunca prometeu e nunca vai prometer. A palavra de Deus confirma: nesse mundo vai ter tribulação sim, nesse mundo teremos luta sim, nesse mundo vai ficar difícil sim, nesse mundo tem injustiça, engano, mentira, pessoas prejudicando pessoas, nesse mundo você vai ser decepcionado, nesse mundo você pode ser abandonado. A Bíblia fala: uma mãe pode rejeitar sim o seu filho, pode rejeitar o marido, a família, muitas coisas terríveis vão acontecer. Mas é como nós vamos terminar este ano que realmente importa. O ano chega com um som alegre, mas já estou consciente que talvez antes do som alegre, algumas lágrimas, som de choro vai chegar até mim. Isso quer dizer que eu estou no rumo errado, no caminho errado. Não! Não quer dizer. Tudo virou de cabeça para baixo, não importa. Se você está alinhado com o Senhor, você entende que você tem que resistir, você tem que suportar. É difícil manter as mãos estendidas quando o fardo está maior, é difícil manter as mãos estendidas quando você está cansado, é difícil manter as mãos estendidas quando você não está tendo os resultados que você espera. Por isso o nosso posicionamento, ele precisa acontecer a despeito do que eu estiver sentindo, vendo ou ouvindo naquele momento. Tem batalhas que não são fáceis. Se você me perguntasse, qual é a batalha mais difícil de uma pessoa? É aquela que ela está enfrentando naquele momento. Não adianta eu querer comparar a minha luta com a luta do outro, porque as lutas são diferentes, as dores são diferentes, mas todo mundo dentro das suas particularidades tem os seus desafios. Sendo franco e simplificando, sabe quem são as pessoas que realmente eu vejo rompendo com certos padrões? Aquelas que conseguem ficar assim por mais tempo. Entenda que esse assim, eu estou falando de uma posição firme espiritualmente falando. São aquelas pessoas que elas não estão bem naquele dia, mas elas continuam agindo bem. Ela não está bem, mas a ação é a certa. São as pessoas que a mente delas está em colapso. Ela está mal, ela está angustiada. Angústia da alma. Quem já sentiu angústia da alma mesmo? Que negócio profundo, levanta as mãos, por favor. Você sabe que desgraça que é isso, que horrível que é, mas ela continua lá. São as pessoas que naquele dia não estão com vontade de orar, mas mesmo que a oração delas não seja lá aquelas coisas naquele momento, ela não deixa de orar, porque ela está comprometida com a mudança dela. Ela está comprometida com a vitória dela, ela está comprometida com o relacionamento dela com o Senhor, ela está comprometida com o rompimento de um padrão, com a quebra de um padrão, ela está determinada àquilo. Mas na prática, muitas pessoas acabam se comprometendo com as suas emoções. Não, você se compromete com o resultado, mas nunca com as emoções. A Bíblia fala que o coração ele é enganoso, não tem nada mais enganoso do que ele. E qual é a má notícia que nos é apresentada? Ele sofre de uma doença incurável. Ou seja, o coração pode te enganar a qualquer momento, porque a doença está lá, o engano está lá.
O trabalho aumentou. A piora foi momentânea, não foi permanente. Tem pessoas confundindo pioras momentâneas com pioras permanentes. Não são permanentes, são momentâneas, faz parte de um processo de mudança. Qual foi o desfecho dessa passagem que eu acabei de ler para vocês? Faraó e os egípcios morreram. Simples. Qual foi o momento que nós descrevemos agora? Ficou mais difícil. Qual foi o desfecho? O problema morreu. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que suportar. Filipenses 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 4,13 diz assim, diga isso comigo com muita força: tudo posso naquele que me fortalece. Tenha isso em mente, eu posso suportar, eu posso resistir, eu posso aguentar mais um pouco e romper com esse momento difícil. Eu posso, o Espírito me garante isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados dentro de uma fornalha ardente, eles puderam resistir àquele momento. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, ele pôde resistir àquele momento. Paulo foi aprisionado, apedrejado, viveu naufrágio, mas ele pôde resistir àquele momento. Mas é o que vai acontecer depois que tem que ser o meu alvo, o meu foco. A palavra de Deus nos ensina a focar naquilo que nos dá esperança, alegria, aquilo que é de boa fama, aquilo que vai nos dar ânimo, aquilo que vai nos fazer bem. Salmo 55, 22 diz assim: entrega tuas preocupações ao Senhor, para de carregar preocupações, entrega ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo venha cair. Hebreus 10, 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, e ela será ricamente recompensada. Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, o que está escrito ali no final do versículo? Se não... Eu entendo porque que o Senhor falou tantas vezes para Josué: seja forte e tenha muito bom ânimo. Porque muita gente não toma posse da terra prometida, porque o desânimo toma conta. Olha como está na King James: se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Tem dores que parecem ser intermináveis, mas em Jesus Cristo tudo tem um ponto final. Ele não é o começo e o fim? Tudo tem um final. Se coloquem de pé todos, por favor. Se você estiver com seu projeto, pode segurá-lo com as suas mãos, por favor. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. A primeira palavra que eu quero destacar, quero que você preste atenção, é revelação. Nós precisamos de revelação para entendermos como as coisas espirituais funcionam, como o mundo espiritual funciona. Sem revelação, sem visão, o que a Bíblia diz? O povo... O que nós pregamos ao longo dessa reunião é revelação e visão. Quando você tem essa revelação, esse entendimento, você não perece, você resiste. A outra palavra que eu quero destacar é uma grande guerra.
Nós estamos, sim, você querendo ou não, entrando nesta guerra ou não, nós, enquanto estivermos aqui, nós estaremos em uma grande guerra, e para vencermos no mundo físico, primeiro precisamos vencer no campo de batalha espiritual. Terceiro, Daniel entendeu a mensagem. Por falta de entendimento, muitas pessoas têm sucumbido. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, diga isso comigo por favor, olhei para cima. A resposta não veio do lado, não veio de trás, nem da frente. Olhei para, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como de berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, tem tradução que diz chamas de fogo, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Quando você paga um preço diferente, você vê o que ninguém está conseguindo ver. Às vezes a pessoa, talvez você, nesse momento, está tendo uma visão, tendo uma revelação diferente, entendendo muitas coisas, mas a pessoa do teu lado pode não estar entendendo. E se você não entende, você continua no mesmo lugar. E se você continua no mesmo lugar, já adianto, não existe continuar no mesmo lugar, porque o mundo nunca para, então você está retrocedendo. Ele pagou um preço, durante aquelas 3 semanas, consagração. A separação e a consagração de Daniel permitiu que ele vivesse uma experiência única. Quando você se separa, se consagra, você vê o que ninguém vê, e tem revelações e definições que outros não têm. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos, os meus joelhos vacilantes, e ele disse: Daniel, você é muito amado, preste bem atenção ao que vou lhe falar, levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Diga isso comigo por favor. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, o que está escrito na sequência? Leia para mim por favor. E eu vim em resposta a elas. Desde que dia? Às vezes nós temos aquela sensação, pelo fato de termos que orar muitas vezes por algo, que o Senhor não ouviu. Peraí, deixa eu orar de novo, porque aquela lá Ele não ouviu. Deixa eu orar de novo, porque aquela lá Ele não ouviu. Deixa eu orar hoje, porque ontem Ele não ouviu. Mas olha o que esse ser celeste anunciou para Daniel. Querido, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu, Ele respondeu. Mas olha o que acaba acontecendo, e talvez seja o seu caso. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Quando aqui diz príncipe, não está falando de homem, está falando de principados e potestades.
Então, durante aqueles 21 dias, existiu uma guerra no mundo espiritual. O Senhor enviou a resposta, mas teve uma resistência. Perceber que as coisas estão amarradas, travadas, já é algo muito ruim. Mas pior é saber que está amarrado e não fazer nada para mudar. Não combater, não lutar. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. O ser que parecia homem, tocou em mim e outra vez me deu forças. Ele me disse: não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você. Seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Feche os seus olhos neste momento. Essa é a palavra para você hoje. Seja forte, seja forte. Existem grandes e grandes vitórias chegando. É tempo de definições, é tempo de rompimentos. Se Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Se Ele enviou o anjo Miguel para ajudar a responder a oração de Daniel, Ele pode fazer de novo. Seja forte, não se entregue, não permita que o desânimo tome conta da sua vida. Está doendo, mas o Senhor diz: seja forte. Está difícil, mas o Senhor diz: seja forte. Está complicado, mas o Senhor diz: seja forte. Eu gostaria que neste momento, antes que eu ore por você, você comece a apresentar no teu lugar quais são os aspectos, os pontos da sua vida que você percebe uma amarração que não é normal. Você percebe, as coisas não estão saindo do lugar, elas não estão caminhando, não estão fluindo da forma que deveriam fluir. Quais são os bloqueios, aonde você percebe na tua vida que existe uma trava? Eu vou orar por você, mas primeiro essa oração é sua. Apresente a Ele. Quando Daniel se posicionou, quando ele se consagrou, se separou, ele se humilhou perante o Senhor. Nós acabamos de ler juntos. O Senhor respondeu, Ele ouviu, a resposta foi enviada. Então apresente a Ele. Se você está ciente de que está travado e até agora você não fez nada para combater, você vai combater nesse exato momento. Você vai lutar, você não vai morrer de braços cruzados, muito pelo contrário, você vai encarar de frente, você vencerá esse problema, você vencerá esse desafio. Essa batalha, ela será vencida, essa batalha, ela será vencida. Creia, diga isso: meu Pai, está tudo amarrado, os meus caminhos estão bloqueados, meu Pai, eu não entendo, mas eu confio no Senhor. Está tudo amarrado, não sai do lugar. Eu percebo uma resistência contra a minha família, eu percebo uma resistência no meu casamento, eu percebo uma resistência na minha vida. Eu estou lutando contra este problema de saúde e eu não vejo melhora, eu não estou vendo melhora. Isso não está certo, isso não pode acontecer. Por isso eu me levanto com muita força. Essa oração é sua. Seja forte, seja forte, não se entregue, seja forte, acredite, seja forte, não deixe de lutar, não deixe de combater, não deixe de encarar de frente esses problemas que eles lutam para te fazer recuar. Você não vai recuar, talvez você já recuou demais, até hoje você pode ter retrocedido demais, até hoje você pode ter dado
passos para trás, mas na verdade o Senhor está chamando você para dar passos em direção a esse Golias da sua vida. Seja forte, seja corajoso, tão somente creia, não tenha medo, creia, creia, creia. Ele vai se revelar, Ele vai fazer, Ele vai operar, Ele vai mudar, Ele vai curar, Ele vai transformar. Tão somente creia, tão somente creia. Essa oração é sua, ela é sua. Clame. Daniel, ele não pediu para que outros clamassem, ele clamou, ele foi ao Senhor e o Senhor veio em resposta a ele. O anjo Miguel foi enviado e ali mudanças aconteceram, a resposta chegou, a guerra no mundo espiritual, ela foi vencida. Não tem como vencer no mundo físico sem antes vencermos no mundo espiritual. Não tem como, é impossível, não dá. Primeiro vencemos a nossa batalha no mundo espiritual e o mundo físico vai ser um reflexo de absolutamente tudo. Santo Deus de Israel, Senhor, eu me levanto com força, eu me levanto com poder e autoridade para combater esses principados e potestades. Eu repreendo agora da vida dela toda a influência maligna, casta de demônios, potestade de demônios, todo levante maligno que possa estar travando, anulando, impedindo as vitórias dela. Eu repreendo você agora, força maligna, casta de demônios, toda oposição, resistências, levante demoníaco, toda atuação maligna, eu repreendo da vida dela agora. Eu dou uma ordem, vai saindo agora. Eu dou uma ordem, vai saindo agora. Eu dou uma ordem, em nome de Jesus, vai saindo agora. Vai saindo agora. Toda a cadeia seja quebrada agora, em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas, cadeias sejam quebradas. O que acorrentava ela seja quebrado agora, seja quebrado agora. O que impedia o milagre dela de chegar seja desfeito agora. Eu repreendo forças malignas, oposições, resistências, retaliações. Eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço e eu repreendo agora. Saia da vida dela, saia do que pertence a ela, saia da vida dela agora, saia da vida dela agora. Isto não é um pedido, eu estou ordenando. Toda a fúria do inferno, toda a fúria infernal, caia por terra, seja desfeito, anulado, cancelado e destruído de uma vez por todas. Eu repreendo da tua vida todo mal que até hoje teve poder sobre você, todo mal que teve poder sobre a sua saúde, todo mal que teve poder sobre a sua família, sobre o que te pertence. Eu desfaço agora arquitetações malignas, amarrações, bloqueios no mundo espiritual. Eu desfaço toda obra, toda cilada, sejam desfeitas agora, em nome de Jesus. Sejam desfeitas agora, sejam desfeitas agora, sejam desfeitas agora. Eu quebro, eu cancelo, eu destruo, desfaço e repreendo olho gordo, invejas, palavras malditas, orações contrárias, toda reza de feiticeiro, toda obra negativa contra a vida dela, obra de macumbaria, obra de feitiçaria, todo levante no mundo espiritual, seja desfeita agora, seja desfeita agora, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Senhor, eu aplico o sangue de Jesus na vida dela. Meu Pai, eu aplico o sangue de Jesus nesse contexto que cerca ela. Comece a clamar o sangue de Jesus neste momento. Diga isso: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga isso por 7 vezes. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre o que me pertence. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha família. O sangue
sangue de Jesus tem poder sobre o meu mundo, sobre a minha realidade. O sangue de Jesus tem poder sobre os meus olhos, ouvidos, boca, coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga isso no teu lugar. O sangue de Jesus tem poder, ele me garante a vitória. O sangue de Jesus garante a minha libertação. O sangue de Jesus garante as minhas vitórias, as mudanças da minha vida. O sangue de Jesus garante. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Não há outro igual a ti. Coloque as suas mãos na sua cabeça, por favor. Diga isso comigo. Em nome de Jesus, eu quebro, eu cancelo, destruo e desfaço toda cilada, toda amarração, todo bloqueio, todas as resistências. Eu ordeno em nome de Jesus, e saia, saia e saia. Com as suas mãos na sua cabeça mais uma vez, diga isso: todo peso, todo cansaço, todo enfado, todo desânimo, toda carga pesada, eu repreendo da minha vida em nome de Jesus, e saia, saia e saia em nome de Jesus. Pode tirar as suas mãos da sua cabeça, com elas no seu coração neste momento. Libere palavras de poder sobre a sua vida. Comece a dizer: a resposta não tinha chegado antes, mas agora ela vai chegar. As respostas podem não ter chegado antes, mas agora elas irão chegar. As respostas podem não ter chegado antes, mas agora elas vão chegar. As respostas podem não ter chegado antes, mas deste momento em diante elas vão chegar. Eu acredito nisso. Assim como o Senhor enviou anjos para favorecer Daniel, peça a ele o mesmo. Diga: meu Pai, está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então envie os seus anjos, Senhor, neste lugar, neste contexto. Envie anjos de guerra, envie anjos, meu Pai, nessa situação, para mudar por completo esta realidade, para mudar por completo esse contexto. Senhor, envie. Não existe oposição perante o Senhor, não existem resistências que possam lutar contra o poder do nosso Deus. Então eu oro, meu Pai, com a tua igreja, eu oro com o teu povo, eu declaro pela fé: a partir de agora vai fluir, a partir de agora vai fluir, a partir de agora vai fluir, as coisas vão caminhar, elas vão frutificar, elas vão dar certo, o final será glorioso. Eu creio, essa fase difícil ela vai passar. Meu Pai, eu oro pelos enfermos, eu declaro: aonde existe um enfermo no ministério Mudança de Vida, seja curada agora, seja curada agora, seja curada agora. Receba cura agora, receba cura, seja qual for o teu problema de saúde, independente a quanto tempo você está nele, seja curada agora, seja curado de uma vez por todas. Receba a cura, seja curada agora, seja curada agora. Senhor, passe com teu sangue sobre o sangue dela, passe com teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro curados, livres, libertos, abençoados. Eu oro por mudanças, eu oro, meu Pai, é tempo de reviravoltas, é tempo de rompimentos, é tempo de um crescimento maior. Eu creio, Senhor, eu creio. Este é o nosso momento, esta é a nossa hora, essa é a hora das viradas, essa é a hora das transformações acontecerem. É tempo do impossível. Eu creio, Senhor. Senhor, eu quero apresentar os projetos de cada uma das pessoas que aqui estão e todas as pessoas que nos acompanham por essa transmissão. Eu oro, meu Pai, por vitórias. Dependendo do cenário, nós não podemos fazer muita coisa, mas ao mesmo tempo nós podemos orar. Sabemos que sempre poderemos orar. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
A oração de um justo pode curar, a oração de um justo pode libertar, a oração de um justo pode transformar, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então nós oramos como igreja, nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos ao Senhor. Eu peço uma intervenção divina, uma intervenção sobrenatural. Age em favor de cada uma das pessoas que aqui estão, age em favor de cada uma das vidas que aqui estão. Eu oro, Senhor, para que hoje, dia 13, sexta-feira, elas percebam deste momento em diante uma fluidez que ela não viveu até agora. Talvez janeiro não foi lá aquelas coisas, mas em fevereiro, pela fé, nós declaramos: o jogo vai virar, mudanças vão acontecer, o impossível vai se confirmar. Levante as suas mãos, por favor. Eu te abençoo, eu abençoo o que te pertence, eu abençoo a tua casa, a tua família, eu abençoo a sua vida e declaro: as coisas vão fluir, as coisas vão fluir. Esse momento difícil, ele vai passar, e se você tiver que suportar mais um pouco, que Deus aumente a tua graça, que Ele aumente a medida de favor sobre a sua vida. Seja forte. Eu declaro: este ano será disparado o maior, o melhor, em glória, em favor, e que o impossível se curve diante da sua vida, em nome de Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, eu ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.